Uma dúvida muito comum do investidor iniciante é por onde começar a estudar uma ação, estudar uma empresa. Não existe uma maneira única, depende do que você está buscando para sua carteira. Mas geralmente eu acabo seguindo alguns passos para ir aprofundando no estudo. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. E o objetivo do vídeo de hoje não é fazer um estudo aprofundado, fazer uma análise da empresa em si, que é a Energias do Brasil. Eu estou trazendo ela aqui como exemplo para mostrar como que geralmente eu inicio e vou aprofundando no meu estudo para tomar a decisão de colocar uma ação nova na carteira ou até mesmo aportar mais quando tem uma queda, dar uma olhada. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, eu estou usando a NBR3 somente como exemplo para poder mostrar para vocês esse passo a passo que eu sigo. Eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aqui para receber mais conteúdo como esse. E sem enrolação, já vai para a tela para ver por onde eu começo. A primeira coisa que eu gosto de analisar numa empresa é a DRE, o demonstrativo de resultado. Eu deixei aqui, ó, receita, que é essa barra azul. A gente vê que ela tem uma receita crescente anual, né? E o lucro líquido, que é essa barrinha aqui que a gente, olhando ali para cima, em relação à receita, parece pouco, mas a primeira coisa que eu identifico aqui é a ausência de prejuízo. Se ela tivesse para baixo aqui, seria prejuízo. E aí quando a gente tira a receita do gráfico, ó, o que dá para perceber? Que ela oscilou o lucro, porém ele vem aí 2018, 2019 num lucro crescente. Então essa é a primeira coisa. A partir do momento que está interessante esse histórico da empresa, eu vou ver o que a empresa faz. No caso da Energia do Brasil, ela é utilidade pública, o setor de energia elétrica, um dos setores que eu mais gosto da Bolsa. Segmento energia elétrica, a Energias do Brasil, só para a gente não vai entrar em detalhe, mas dando uma geral aqui, ela atua tanto no ramo de geração, ela tem um pouco de transmissão e tem um pouco de distribuição. Então ela mescla os três setores de energia elétrica. Então depois que entra no site de RI da empresa, entende como a empresa ganha dinheiro, entende de onde vem as receitas, participação, tem que entender o que você está comprando, que você está se tornando sócio. E aí, continuando analisando números, eu vou direto nos indicadores de endividamento. Por exemplo, eu gosto de ver aqui, ó, dívida líquida sobre o EBITDA. Então a gente percebe, ó, que o endividamento dela está controlado, já foi mais e ele vem aqui até diminuindo esse indicador que é a dívida líquida sobre o EBITDA. O que seria isso? É quanto tempo o EBITDA é como se fosse a geração de caixa. Quanto tempo gerando caixa paga a dívida da empresa? Ele está em 1,77, ou seja, 1,77 anos da geração de caixa já cobre a dívida da empresa. Um outro indicador que eu gosto muito de olhar é a liquidez corrente. Esse indicador, nesse caso aqui, nós estamos falando de 0,92, eu sempre prezo por empresa que tem esse indicador acima de 1, porque esse indicador, o liquidez corrente, ele fala para a gente a capacidade da empresa de honrar com as dívidas de curto prazo, ou seja, até 12 meses. Abaixo de 1, teoricamente, essa empresa não teria condições de honrar com a dívida de curto prazo. Mas lógico, a empresa tem várias saídas, ela emite ações, emite mais dívida, mas é um indicador preocupante. Quando a gente pega um indicador desse, que não está redondinho, o ideal é ir no site de RI e tentar entender o porquê que ele está abaixo de 1. Eu acredito que essa empresa, a NBR3, quando eu coloquei na minha carteira, ela era acima de 1, foi mais ou menos aqui em 2017, acho que 1,52, e vem derrubando. E isso eu vou tentar entender melhor o porquê dessa queda nesse indicador. Uma coisa que eu já fiz, eu fui no site de RI da empresa, tá aqui, ó, e tem um campo, ó, endividamento, para entender o que está acontecendo. Não vou trazer em detalhe nesse vídeo, mas para vocês saberem que dá para ir atrás dessa informação. Ó. Então tem lá a dívida bruta dezembro de 2019 para dezembro de 2020, pode ver que ela está aumentando. As disponibilidades deu uma diminuída. A dívida líquida em dezembro de 2020 aumentou bastante em relação a 2019. E aí você tem que entender quais são os investimentos que a empresa está fazendo. Por que ela está tomando dívida? Tem a dívida líquida subindo, a dívida líquida sobre o EBITDA caindo. Isso aqui é um indicador bom, porque a dívida está subindo, mas a geração de caixa dela está acompanhando.
o EBITDA está acompanhando, então essa relação está caindo, isso é um dado muito bom. E aqui tem as características da dívida, 45% está baseado no CDI, o 43% no IPCA, isso aqui deve ter afetado, porque o IPCA vem subindo, o CDI deve afetar agora, com essa alta de juro nossa, vai afetar na dívida da empresa, com certeza, e aqui o cronograma de vencimento da dívida. Veja que esse ano, ó, a maior parte da dívida da empresa está vencendo em 2021. Por isso que aquela liquidez corrente está abaixo de 1, porque o caixa da empresa está aqui, a maior parte da dívida dela vence esse ano. Com certeza ela deve fazer algum movimento aí para poder honrar essa dívida, porque a empresa está controlada, a gente vê pelo dívida líquida sobre EBITDA, está ok, mas ela tem uma grande quantidade de dívida vencendo esse ano devido aos investimentos que ela vinha fazendo. Então, entender o endividamento, eu passo adiante, vamos olhar a rentabilidade, ó, vamos olhar o ROI, tá aqui, ó, 15%, a gente clicar nele, a gente vê que ele cresceu bastante, vem se mantendo, até crescendo um pouco. Isso, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Eu prefiro normalmente olhar o ROIC, que pega a rentabilidade sobre o capital total, capital da empresa mais o capital de terceiro. Eu dei uma explicação bem detalhada dessa composição de capital no vídeo da Magazine Luiza. Vou até deixar o card aqui, depois eu deixo na descrição também. Tá aqui o ROIC, então mesma característica, ele deu uma pancada, deu uma diminuída aqui, e aí ele está crescendo, está estável. Um ROIC de 11,73%, a gente fala, tá ok. Só que tá ok assim, ela pode ter um ROIC de 30%, só que se ela estiver tomando uma dívida a 40%, é a mesma coisa que está comprando por 10 e vendendo por 5%. Então, para falar que o ROIC está ok, em 11%, a gente tem que ver o custo da dívida, que lá no site de RI ele informa para a gente. Vamos dar uma olhada. Então, aqui no site de RI, no release de resultado, ó, ele informa que o custo médio da dívida encerrou o ano em 6,9%. Ele está pegando o dinheiro a 6,9% e está rentabilizando 11,73%. Ou seja, tá ok esse ROIC aqui. Uma coisa que eu olho bastante é a remuneração dos executivos. Ó. Aqui a gente consegue ver o executivo, então você tem lá uma remuneração anual entre todos os executivos, não é de um só, de 7,9 milhões. E aqui tá salário, benefício em ações, tal, bônus. E aqui, ó, isso aqui equivale a 0,46% do lucro líquido. Isso aqui é bem saudável. Se você pega, por exemplo, algumas empresas aí que tá dando prejuízo absurdo, tem executivo, o executivo aqui ganhando 70 milhões. Então você imagina, a empresa dando prejuízo e o executivo ganhando 70 milhões. Alguém tem que pagar essa conta. Então eu gosto de olhar isso aqui. Então aqui tem cada um deles, você pode entrar e dar uma vasculhada na vida do cara, ver se tem processo ou não. Isso eu costumo olhar bastante. Se eu quero ser sócio de alguém, eu tenho que ver a procedência dessa pessoa, né? Em termos de múltiplos de valuation, eu olho, porém não é decisivo não é fator decisivo para comprar ou não. Mas a gente pega aqui preço-lucro dela em 6,76, parece estar bem ok, ó. Se você pega esse histórico de preço-lucro, a gente vê que ela está bem abaixo da média aqui, o que dá uma sinalização que estaria barata a empresa. Eu já expliquei bastante vezes aqui no canal que não se pode olhar aqui um indicador isolado, nem sempre um preço-lucro baixo é barato e nem sempre ele alto é caro. Um EV/EBITDA também abaixo da média. Esse indicador ele é até mais utilizado para ter essa referência de caro ou barato no mercado, que é o valor de firma, né, sobre a geração de caixa. Então também está abaixo da média. E aí, se a gente pegar a rentabilidade, o ROI está acima da média, margem líquida crescendo acima da média, dívida líquida sobre o EBITDA, a gente vê que está um pouco abaixo da média. Isso aqui dá um raio-x legal da empresa. E sim, a última coisa que eu vou olhar são a questão de provento. Eu vi que a empresa está andando, beleza, e como que ela distribui isso? Porque o importante é saber se a empresa está gerando. Pô, está gerando, está lucrando, a gente deu uma olhada, e agora eu vou olhar a questão de dividendo. Então assim, ela está com dividend yield de 5,09% nesses últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, 36, mas vamos pegar aqui nos últimos 12 meses, 5,09. Esse aqui é o histórico, ó, então a gente dá para ver que é consistente, embora 2020 ela distribuiu até um pouco menos, e 2021 aqui já está a previsão
ela vai distribuir mais dividendos. Então esse é um estudo que eu posso falar assim, que é o início de um estudo. Olhando tudo isso aqui, tudo dá para entender, tudo leva a entender, pô, que a empresa está no eixo. Você olhando tudo isso, às vezes você pode chegar à conclusão, logo no segundo estudo ali de endividamento, que a empresa está ferrada, você não perde tempo, passa para outra. Não vai ficar perdendo tempo em empresa ruim. Mas é que eu falo, depende do que você está buscando. Eu, no caso aqui, geralmente buscando uma empresa segura, essa seria aí a minha rota de estudo. Você está buscando risco, um turnaround, você não vai olhar muito histórico. Então depende do que você está buscando para a carteira. E tem sim a hora de fazer um estudo mais complexo e dá sim para o investidor aí iniciante, para o investidor que não quer saber de ficar no mercado financeiro, tem a profissão que é o correto, ele quer só investir o dinheiro dele, não quer ficar perdendo tempo com o mercado financeiro, fazer um estudo mais simples. Nem sempre o complexo é melhor. Às vezes o menos é mais. Então se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu!